Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. Meus irmãos, Lucas 7, 18 a 35. Diz assim a Escritura: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, comparareis os homens da presente geração? E a que eles são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois vendo João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos dirigimos a Ti em oração neste momento, te rogando a iluminação do Teu Espírito Santo na meditação da Tua Palavra. Te pedimos isso, confiados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, há alguns anos, quando esse fenômeno mais forte de YouTube, começou a chegar a nós, através dos aplicativos, da internet, surgiu um rapaz com um humor muito aguçado, e ele começou a fazer paródias e fazer brincadeiras com coisas do meio evangélico, do meio da igreja, e era muito engraçado. Ele fazia alguns esquetes assim, bem aguçados no humor e muito bem preparados. De fato, era muito divertido todo o conteúdo que ele fazia. Há alguns anos ele parou, de ficar mais na mídia, e reapareceu agora na mídia depois de ter feito alguns depoimentos numa entrevista para um podcast. Eu estou me referindo a Daniel, fez um personagem pastorzão, inclusive na época ele era bem gordinho, agora ele está bem magrinho, fez um processo de emagrecimento, está muito bem nesse sentido. Porém, parece que a alma dele não vai muito bem, o coração não vai muito bem, porque em depoimento, na entrevista,
embora tenha sido um corte, né, que foi feito, não dá para a gente julgar a entrevista toda por cortes. Eu particularmente não assisti a entrevista toda, mas o corte nos choca um pouco, porque ele começou a falar que a igreja, e aí acredito que de maneira geral, apresenta um Jesus que ele não acredita. E ele disse que é muito fácil ser Jesus, né, usando as palavras dele, porque se tudo dá errado, ele está ali para lhe ajudar. E se tudo der certo, deu certo porque ele estava. E começou então a fazer algumas indagações assim polêmicas, tal, dizendo que não acreditava nesse Jesus e todas essas coisas. Aquilo ali chocou um pouco a internet e acabou gerando mais conteúdo, o que talvez até tenha prejudicado a mente dele, que está um pouco bagunçada nesse sentido. A gente precisa ter aquele cuidado, porque a internet é um campo minado, né, onde as pessoas têm muito ódio, assim, e às vezes gostam de reagir a coisas desse tipo, como se fosse não para tentar resgatar o irmão, alcançar o irmão novamente, mas para derrubar, destruir, como se aquilo ali fosse mais importante. Eu creio que ele está confuso, né, precisando de auxílio, de ajuda, principalmente da graça de Deus, porque ele parece estar bem decepcionado com muitas coisas que acontecem na igreja, e a gente não sabe, irmãos, nesse Brasil tão grande, né, que igreja, por exemplo, ele teve como referência. Dependendo da referência que ele teve, ele deve estar coberto de razão, né, algumas experiências, porque cada dia está mais difícil. Agora, esquecendo a questão da igreja, né, e olhando para Jesus, a gente sabe, irmãos, que nós vivemos num mundo muito secularizado, e dentro da pluralidade da religiosidade brasileira, a gente cada vez se espanta mais com pessoas que se dizem cristãs e vivem uma vida totalmente incoerente quanto ao evangelho. Eu estava ontem em casa, depois de ter dado uma saída, né, eu, Catiane e Gigi, elas foram logo, se arrumaram, né, e foram logo dormir, e eu ainda fiquei zapeando na televisão alguma coisa e acabei parando no Carnaval da Bahia, né? E um cantor que estava lá, cantando aquelas músicas todas, né, estava agradecendo e dando glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu não me imaginava estar fazendo carreira solo no Carnaval, tal, e fazendo vocês festejarem. Então, tudo eu dou glória a Deus, Deus é grande na minha vida, tal. E a gente também viu nesses últimos dias a polêmica da cantora Cláudia Leite, né? Talvez aí na internet, né? Mudando o nome de Iemanjá para Yeshua, aí as pessoas caindo em cima e sendo vaiada agora no Carnaval, né? E a gente fica pensando assim, quem é Jesus para essa geração? Quem é Jesus para nós? Mas quem é Jesus para as pessoas do nosso dia? O que é ser seguidor de Jesus? O que é ser cristão? É possível, né, ser cristão sem que isso interfira diretamente nas nossas vidas? Será que esse movimento que nós estamos vendo no Brasil não foi o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, onde nós tínhamos cantores, né, que eram cristãos, de berço cristãos, e por conta do secularismo começaram a se misturar de tal forma, e muitos deles acabaram com a vida arrasada. Eu me refiro, por exemplo, a Elvis Presley. Se você pesquisar lá no YouTube, você vai ver músicas cristãs cantadas por Elvis Presley nos primeiros CDs dele. Se você lembrar bem da história de Michael Jackson, você vai associar a família cristã que cantava nas igrejas, tal. Não era só Michael, né, mas os Jackson todos tinham o hábito de cantar nas igrejas, tal. Quantos de nós não ficamos maravilhados nos anos 80, 90, com a belíssima voz de Whitney Houston, né? E depois nós vimos o final dela, entre tantos outros. E nós ficamos a pensar assim, o que é que move as pessoas a perderem Jesus de vista? E o quanto isso pode estar perto de nós, o quanto isso pode ser uma realidade ameaçadora para nós, para a nossa fé. Bem,
Eu escolhi então o texto de João, o texto de Jesus, em que ele fala a respeito de João, porque é um texto muito curioso. É provável que muitas pessoas olhem para João e digam assim: rapaz, João teve uma vida tão diferenciada, né? Ainda no ventre, Jesus e João eram cheios do Espírito Santo. Quando Maria e Isabel se encontraram, as crianças festejaram dentro da barriga da mãe. Jesus era 6 meses mais velho que João, eram primos. Embora tenham tido uma vida diferente, porque João era mais velho que Jesus, perdão. E Jesus era mais velho que ele, não 6 meses, né? Mas uma eternidade. Obrigado pela ajuda. Mas lembrem também que João e Jesus tiveram uma vida totalmente diferente. Jesus aparentemente teve uma vida normal, na sua vila lá em Nazaré, criado pelos seus pais. É bem provável ajudou seu pai na carpintaria. E João teve uma vida de profeta. Ele se isolou do mundo comum, foi para o deserto, as suas roupas eram diferentes, a sua alimentação era diferente, né? Ele comia mel silvestre e gafanhotos, tal, né? E tem ali bastante característica dos nazireus, né? Mas não era um nazireu, embora entre as características tenha sido o fato dele viver um jejum bem constante e não comer vinho, não beber vinho, né? Então Jesus até citou esta questão aqui na fala dele a respeito de João. Então foram vidas totalmente diferentes e propósitos diferentes. Ambos foram profetizados na Antiga Aliança. Jesus, nós sabemos, né, tem mais de 300 profecias a respeito do nosso Salvador. E quanto a João, algumas profecias de Isaías e em especial de Malaquias, que dizia que antes da vinda do Messias, Deus levantaria um profeta que aplanaria o caminho, né? Aquele que viria anteceder o Salvador do mundo. E, de fato, João foi esse que fez esse trabalho. A mensagem de João era: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo de vós. Nós vemos que João vai ganhando fama. O seu batismo começou a atrair pessoas, inclusive religiosos, que vinham de Jerusalém para a região em que João estava, a região da Judéia, para conhecer o batismo de João. E muitos deles eram batizados, outros preferiam não ser batizados, e João estava crescendo ali, todos estavam conhecendo o seu ministério. Houve então um momento talvez mais sublime do ministério de João, quando Jesus se apresentou a ele também para ser batizado. E é curioso que Jesus diz a João que queria ser batizado, e João diz assim: eu não vou te batizar. E Jesus diz: é necessário que assim se cumpra todo o costume, se cumpra toda a lei. Jesus então foi batizado por João. Naquele evento extraordinário, a Trindade Santíssima está presente ali, né? O Pai é a voz dos céus, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, e o Filho está sendo então batizado por João. João havia dito a respeito de Jesus: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele que vem após mim, e eu não sou digno nem mesmo de atar as sandálias dos seus pés, ele é maior do que eu. E após alguns momentos, no início do ministério de Jesus, alguns discípulos de João passam a seguir Jesus e abandonam João. E vão ao encontro de João alguns dos seus discípulos fiéis e dizem: mestre, aqueles a quem tu batizaste e sobre quem tu falaste, deste testemunho, têm chamado os teus discípulos estão o acompanhando. E talvez ali foi um momento crucial da história de João, porque João poderia ter fundado uma nova religião, né? João diz assim: olha, tudo bem, ele é o Messias, mas eu vou montar a minha igreja, né? A igreja evangélica João Batista, né? Mas João não faz isso. João diz assim: que bom que eles estão seguindo. Importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, porque eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo tem prazer em ouvir a voz do noivo. Então João estabelece claramente que o seu ministério era transitório, era um ministério preparatório para o ministério maior, que era o ministério de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, irmãos, passado alguns momentos,
Nós vemos o ministério de Jesus crescendo, Jesus vai fazendo muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Nós temos aqui ressurreição de mortos, surdos ouvindo, cegos vendo, coisas assim extraordinárias acontecendo. Neste evangelho em especial, Lucas, o evangelista, registra a cura do servo do centurião e depois a ressurreição do filho único de uma viúva em Naim. Logo após estes dois eventos, muito provavelmente e certamente João, neste período aqui, antes ou no momento desses milagres, João estava preso, e os irmãos devem lembrar o motivo da prisão de João. João denunciou um adultério que estava havendo na casa real, né? Ali entre os romanos, Herodes e sua família, né? Um rolo daquele familiar, e por conta disso ele foi preso, e a sua vida estava prestes a ser ceifada. E aí os milagres de Jesus vão acontecendo. Talvez João não acompanhou todos, porque alguns deles ele estava preso, mas os discípulos levavam para João. Isso indica que João estava numa espécie de prisão onde ele poderia receber visita. Os discípulos então foram contar para João o que estava acontecendo. E João ficou maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo. Manda então os seus discípulos irem até Jesus. E aí eu peço que vocês, com suas Bíblias abertas, vão acompanhando aqui o desenrolar da história junto comigo. Depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas e objetivas aqui quanto a este texto. O texto diz que todas essas coisas foram referidas a João, os milagres, né? E João chamou 2 discípulos dele, enviou-os ao Senhor, a Jesus, e mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar por outro? E aí fica na nossa cabeça assim, por que João fez essa pergunta? Ora, João sabia de tudo, João conhecia tudo, João preparou o caminho, e agora João está agindo assim? Seria então uma incredulidade de João? Seria uma dúvida de João? O que é que está passando na cabeça de João Batista? Né? Uma vez, lá no seminário, quanto a um texto, né? Um pastor estava dando aula, né? Um pastor muito querido, de Jesse Martins, que tem um humor assim, bem refinado, né? E uma vez perguntaram assim para ele no seminário: professor, o que é que Paulo quis dizer com esse texto aqui em Tessalonicenses? Aí o rapaz apontou o texto, e aí ele tirou o celular do bolso e fez assim: só um minutinho, viu? Só um minutinho. Apóstolo Paulo? E aí todo mundo começou a rir, né? Então não dá para a gente ligar para João, nem mandar um zap para saber o que é que estava acontecendo, o que é que estava se passando na cabeça dele. Mas vamos tentar compreender o texto de acordo com o seu contexto, né? Isso pode nos ajudar um pouco a entender o que estava acontecendo. Bem, eu não acredito em incredulidade da parte de João. É impossível João ser incrédulo. A sua dúvida, e aqui dúvida é um termo melhor do que incredulidade, tem a ver com o seu momento específico e o momento até aquele que ele tinha visto o que Jesus fez. Então, entenda comigo, João estava já há alguns anos anunciando o juízo de Deus, essa era a sua mensagem. Todos os discípulos, todos os apóstolos, criam na consumação iminente de todas as coisas. Todos os apóstolos e discípulos de Jesus acreditavam que tudo seria resolvido naquela geração deles. Isso eu posso afirmar categoricamente, porque mesmo depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos que passaram 3 anos com ele, o acompanhando, ouvindo todas as mensagens, tal, os apóstolos em Atos capítulo 1, verso 6, perguntam isso a Jesus: Senhor, quando será que tu irás restaurar o reino a Israel? Jesus responde no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Mas recebereis poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então observem, os discípulos, os apóstolos que andaram com Jesus, sabiam que muitas coisas deveriam acontecer até que chegasse a consumação de todas as coisas. Mas eles apertaram Jesus para saber quando Jesus ia restaurar o reino a Israel. Essa é uma prova de que os apóstolos criam que tudo ia ser consumado naquele período. Quer uma outra prova? Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos lá em Tessalônica, crendo que Jesus voltaria naquele instante, começaram a parar de trabalhar. Isso começou a gerar um certo incômodo na igreja, porque um irmão que tinha essa convicção mais do que o outro, deixou de trabalhar e começou a se escorar no outro irmão. Aí Paulo diz assim: aquele que não trabalha também não coma. Mandando os irmãos voltarem a trabalhar, e depois Paulo dá instrução de como seria o calendário de Deus para a consumação de todas as coisas. Agora, se a Escritura já não nos fosse suficiente, ela já é, a história também comprova que durante todas as épocas a igreja acreditava no retorno iminente de Cristo. Quando nós vamos olhar para a história, e são 2000 anos de história da igreja, nós vamos conhecer grupos que fizeram coisas semelhantes. Começaram a vender suas propriedades porque criam que Jesus ia voltar naquela geração. E começaram a observar eventos da terra, terremotos, tsunamis, tal, crendo que Jesus ia voltar. Quantos de nós não acreditamos também que esse período, por exemplo, da pandemia, seria aquele momento final, Jesus está voltando, porque a gente viu na Escritura que haveria peste, que haveria... Enfim, talvez até alguns de vocês lembrem, num período lá nos anos 90, assim, 92, 94, que houve uma chuva aqui no Recife, que era trovão, que parecia umas esferas assim, rolando em cima da cabeça da gente. Naquele dia foi tanta gente voltando para Jesus, se arrependendo de seus pecados, com medo, achando que o mundo ia acabar. Quando essas coisas assim acontecem, essas coisas extraordinárias, na nossa mente é: Jesus vai voltar. Um dia desse eu vi um videozinho no Instagram, desses fenômenos que tem assim com raios, né? Tal, e as nuvens assim se acendendo, tá, e o menino começou a dizer: mãe, Jesus está voltando, mãe, eu me arrependo dos meus pecados, tá, essas coisas todas. Bem, então na história sempre se creu no retorno iminente de Cristo, e eu creio, irmãos, que isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações para que nós creiamos que o retorno de Cristo pode ser a qualquer momento. Isso é para que nós permaneçamos prudentes. Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra que Lucas capítulo 21, Jesus diz: para que estejais preparados para a vinda do Filho do Homem. Vigiai e orai, porque ele virá como um ladrão. Então essa mente de João, será que tu és o Cristo mesmo, ou a gente tem que esperar outro, está baseada na ideia de que se tu és aquele que veio para operar tudo o que as profecias falaram a teu respeito, por que eu estou nessa situação aqui já prestes a morrer? Cadê o juízo sobre aqueles que perseguem a igreja? É muito provável, irmãos, que fosse isso que estivesse na mente de João. Não incredulidade, mas talvez uma dificuldade de compreender os tempos e as épocas. Ok? Pois bem, Jesus então, o texto nos diz, né, que os homens chegaram e fizeram a pergunta a João. E Jesus então, veja que curioso, né, no verso 21. Jesus, antes de dizer qualquer palavra, Jesus cura muitos de moléstias, de flagelos, verso 21, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então a resposta de Jesus para os discípulos de João, antes de ser uma resposta verbal, foi fazer curas e milagres na frente deles. Depois Jesus diz:
Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Vamos ler todos juntos, irmãos? Versos 22 e 23, me ajudem aí, vamos lá? Então Jesus lhes respondeu: ide... Tudo bem. Agora, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e cantarão no deserto, e ribochos andam, os surdos ouvem. Eu sou aquele que vem do próprio Deus. Então no Antigo seus milagres, por sacerdotes, foi Isaías que exatamente que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me para amados e anunciar a consolar e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Essa é a minha tradução de Josué Rodrigues, tá? Quando Jesus termina de ler o texto, ele devolve os pergaminhos e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Em outras palavras, eu sou aquele de quem o profeta falava. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Então Jesus está enviando pelos discípulos de João, os 2 discípulos, esta mensagem: deixem João ciente de que eu sou aquele a quem Deus enviou. É claro que Jesus não responde mais palavra para João. Isso seria o suficiente para que João tranquilizasse o seu coração e confiasse no tempo de Deus. Como esse evento aconteceu publicamente, o texto no verso 24 nos traz um evento curioso. Jesus faz a defesa de João. Veja, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. A gente não vai ver, irmãos, Jesus fazendo isso com outra pessoa, mas com João ele faz. Por que João é tão importante, irmãos? João é o último profeta da antiga aliança e o primeiro profeta da nova aliança. É como se João fosse aquele que vira a página do Antigo Testamento para o Novo. Ninguém foi mais importante do que João nesse sentido, e a gente vai entender por quê. Veja, Jesus diz assim: que saístes a ver? Um caniço agitado pelo vento. Caniço é um pedaço de cana seca que o vento leva para qualquer lado. Que saístes a ver? Verso 25. Um homem vestido de roupas finas? Não. Todo mundo sabe que João não se vestia de roupas finas. João nem era um caniço agitado pelo vento. Aqui a ideia de caniço agitado pelo vento é aquele que não tem fundamento. Porque talvez aqui tenha se gerado um burburinho entre os discípulos, até outras pessoas. Mas rapaz, João, como é que João faz uma pergunta dessa? Porque se tem uma coisa que os religiosos, inclusive nós muitas vezes, temos dificuldade é de admitir que nós podemos ter dúvidas. É um negócio assim, a gente pensa que tem que ter resposta para tudo. E não é assim, irmãos. John Stott dizia: crer também é pensar, né? E outro teólogo diz que as dúvidas são bem-vindas. Então nem tudo na vida a gente vai ter aquela respostinha pronta. Inclusive a Bíblia diz que existem coisas que são ocultas a nós e que nós só saberemos quando nós chegarmos na eternidade. Então, por favor,
Quando surgir alguma discussão, alguma coisa, você não sabe, fica calado. E você também pode dizer para as pessoas, ser honesto, eu tenho também dúvida a respeito disso. Mas eu vou pesquisar, eu vou orar, vou ler mais a Bíblia, vou procurar saber com o meu pastor, né? E esteja ciente que eu também posso ter dúvidas, tá? Então, vez por outra, eu preciso consultar algum colega. Irmãos, ninguém sabe de tudo, mas os religiosos, naquele momento, possivelmente criticaram João, porque a reação de Jesus é uma reação de defesa. E como João foi comparado a um caniço solto no vento, Jesus, na verdade, vai mostrar que João era um carvalho. O carvalho, diferente de um caniço seco, solto ao vento, o carvalho a gente sabe bem como ele é, né? Quanto mais ele recebe vento, mais firme ele se faz. Por isso a igreja é chamada de carvalhos de justiça, né? Plantados pelo Senhor. Ou a gente pode chamar de bambu no deserto, né? Bambu no inverno, melhor dizendo. Quanto mais ele leva vento, quanto mais ele parece estar caindo, passado aquele período ele volta, e quando você vai observar, a raiz está mais firmada ainda. Então João é apresentado por Jesus não como um caniço, mas como um carvalho de justiça, alguém que tem fundamento. Um homem vestido de roupas finas. Por quê, irmãos? Porque os reis, antigamente, gostavam muito de ter profetas ao seu redor. E esses profetas ficavam lá bajulando o rei. Estado do governo. E muitos deles eram repletos de roupas finas, tal. Os babões dos governantes, né? Ficavam ali recebendo as benesses, tal. E João, ao contrário, não era uma pessoa benquista, era persona non grata, né, como se costuma dizer. Foi profetério que estava havendo numa família real. Por isso João estava preso. E aí Jesus está dizendo assim: vocês não estão lidando com alguém covarde. João de Deus colocou usado pelo Senhor. Ainda que você diga assim, mas agora não dá mais tempo de eu voltar a estudar. Mas o que é que você está fazendo hoje? O que você estiver fazendo hoje, faça para a glória de Deus, faça dentro dos valores e dos princípios do Evangelho, e não abra mão destas coisas. Seja uma bênção aonde você estiver, inclusive denunciando o pecado, não se contaminando. Mas no meu trabalho todo mundo faz. Todo mundo faz desse jeito. Mas eu não vou fazer assim. Porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. E quando eu estou no meu trabalho, seja eu um funcionário público ou da iniciativa privada, seja eu alguém de destaque ou alguém que não é visto pela sociedade, eu faço o meu melhor para a glória de Deus, porque eu estou fazendo como se eu estivesse servindo ao próprio Cristo. É isso. João, no seu ministério, serviu, mesmo diante da rebordosa que aquilo podia causar. Pois bem, Jesus vai dizer aqui: saístes a ver um profeta? Sim, e eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de ti. Malaquias capítulo 3, verso 1. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora, a gente precisa entender isso aqui, porque Jesus usou um jogo de palavras aqui curioso, né? Nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Então, João é o maior entre os homens. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Então, João não é o maior. O que Jesus está querendo dizer aqui? Bem, lembre que a temática aqui, no Evangelho de Lucas, é revelar Jesus. E esse texto não está aqui por acaso. Jesus estava se revelando, tirando o véu dos olhos das pessoas, aos poucos. A revelação de Jesus é progressiva.
Tá? A gente precisa entender isso. Lá no Evangelho, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando o texto diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando da serpente, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, é o anúncio do proto-evangelho. Já dá para a gente entender ali que Deus levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria Satanás. Mas só ali, irmãos, a gente consegue compreender tudo a respeito de Jesus? Não. Aí mais na frente, pouco depois, Jesus manda Adão e Eva tirarem as roupas com folhas de figueira que eles cozeram para si. E Deus mesmo faz roupa para Adão e Eva com pele de animais. Aquilo ali a gente sabe bem que é um prenúncio do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, do sacrifício que seria feito. Mas ali, a gente já consegue compreender tudo a respeito de Jesus? Não. E aí as profecias vão aumentando, dizendo aonde ele ia nascer, dizendo como ele iria nascer, dizendo como ele iria viver, como ele iria morrer, mas ainda era a profecia se aproximando. Quando chega em João, é a maior revelação entre todos os profetas, é a maior revelação de todas. Nem Isaías, que escreveu mais sobre Jesus, conheceu mais a respeito de Jesus. Nem Isaías. João conheceu mais, porque além de conhecer as profecias, esteve com Jesus, caminhou um tempo com Jesus, batizou Jesus. Então por isso que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João, porque de João, o Espírito Santo tirou a maior parte do véu. João foi aquele que contemplou Jesus de forma mais ampla. Por isso que depois o texto vai dizer, mas o menor no reino de Deus, quem é o menor aqui no reino de Deus? Entre nós. Talvez você possa dizer, eu sou o menor. Sou pequenininho. Você é maior do que João. Sabe por quê? Porque de você, o véu foi retirado todo. Nós podemos contemplar Jesus melhor do que João. João não viu Jesus no seu ministério todo. João não viu a morte de Jesus. João não viu a ressurreição de Jesus. João não acompanhou os dias que Jesus passou com os seus apóstolos. Por isso que qualquer um no reino de Deus, menor que seja, é maior do que João. E aí você pode dizer assim, mas eu também não vi Jesus. Você ainda é maior neste sentido do que aqueles que viram. Lembra de Tomé? Jesus diz a Tomé, bem-aventurado sois porque viste e creste. Porém, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, quem tem a revelação maior, mesmo que não vendo, porque a revelação de Deus é pela fé, irmãos. Ou vocês acreditam que os crentes do Antigo Testamento viram alguma coisa? Não, Hebreus nos diz que eles creram na promessa. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que, quanto mais nós conhecemos a Jesus, maiores nós nos tornamos. Porque a maior riqueza dessa vida é conhecer Jesus, é ter Jesus, é amar Jesus, é nos relacionarmos com Jesus. Nós cantamos no começo do culto, minha razão de viver é conhecer a Cristo. Essa deve ser a razão das nossas vidas. Observe, irmãos, o que o texto diz, todo o povo que o ouviu, até os publicanos reconhecerem a justiça de Deus, tenham sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus, intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmos os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por eles. Aí Jesus termina dizendo assim, a quem, pois, comparareis os homens desta presente geração? E aqui eles são semelhantes. Aqui Jesus faz uma aplicação, irmãos. Uma aplicação. São semelhantes a meninos. Aqui é uma parábola, né? Sentados na praça, gritando uns para os outros, nós tocamos flauta, não dançamos, entoamos lamentações e não chorais. Meninos insatisfeitos. Essa é a ideia aqui do texto. Vocês são insatisfeitos, porque João veio, não comeu pão,
João não bebeu vinho e vocês disseram, porque ele não comia pão e não bebia vinho, que ele era endemoniado. Veio o Filho do Homem, ele mesmo, né? Comendo e bebendo, porque Jesus comeu, bebeu, comeu pão, bebeu vinho. E dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aqui é um detalhe que fecha o texto. A revelação é progressiva, mas a revelação ela vem tanto para salvar como para condenar. A salvação vem para os filhos, para aqueles a quem Deus concede sabedoria para compreender quem é Jesus. Lembra do texto de Paulo, lá em Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquele, o quê? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente canta, né, ouve e diz assim, tá vendo? Deus preparou um céu maravilhoso para aqueles que o amam. Leia o versículo depois. O presbiteriano tem que ler o texto e o contexto. Não fica perdido num texto isolado, não. A Escritura diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito a sabedoria de Deus, que Paulo passa a anunciar. Sabe qual é essa sabedoria? Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. E esse texto está baseado em Isaías 64:4. Porque nem com o ouvido se viu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se viu. Vamos abrir juntos, vamos lá, para eu não citar errado, porque eles são bem parecidos. Isaías 64:4. Me ajudem aí. Livro do profeta Isaías. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí Paulo diz, cita esse mesmo texto, dizendo que essa sabedoria de Deus, o Deus que não há outro, é Jesus. E Jesus diz aqui que Deus revela a sabedoria aos seus filhos. Meus irmãos, eu encerro esta mensagem trazendo para nós algumas aplicações aqui objetivas. Nós precisamos, irmãos, compreender quem é Jesus de fato. Nos foi revelada pela Escritura a verdade do Evangelho. E sabe por que esse mundo tem tentado amar Jesus e amar este mundo ao mesmo tempo? Porque não conheceu o Jesus dos Evangelhos. Conheceu o Jesus que ajuda quando a crise financeira bate. Conheceu o Jesus que ajuda quando a doença bate. É um Jesus que pode ser meu servo, ele atende às minhas necessidades. Esse é o Jesus que o mundo conhece. Mas o Jesus que nós conhecemos é o Filho de Deus, que se revelou com sinais, prodígios, maravilhas, que operou coisas extraordinárias, confirmando que ele é Filho de Deus. E esse mesmo Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço. O que significa isso, irmãos? No verso 23. É que muitos vão ouvir falar de Jesus, muitos vão conhecer as histórias sobre Jesus, mas essa não é a fé suficiente. Lembra que a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem? Crês tu em Deus? Que bom, fazes bem. Lembra que Jesus, quando apareceu várias vezes, os demônios diziam assim: que tens conosco, Filho do Altíssimo? Vieste perturbar-nos. Os demônios sabiam que Jesus era Jesus e tremiam. Essa não é a fé salvadora. Irmãos, a fé salvadora promove arrependimento, coisa que os demônios não podem ter mais.
A fé salvadora faz a gente mudar de vida. Conhecer Jesus é mais do que saber as histórias a respeito dele, mas é de fato viver uma vida radical. Ele mesmo disse isso: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser me seguir não pode amar mais o mundo do que a mim, não pode mais amar mais as tradições do que a mim, não pode amar nem mesmo seu pai e a sua mãe mais do que a mim, pois quem o fizer não é digno de mim. Meus queridos, esse não é o tipo de cristianismo que nós queremos no Brasil. Um cristianismo onde as pessoas podem dizer glória a Deus em cima de um trio elétrico, cantando músicas pornográficas, com roupas indecentes e pessoas bêbadas. Não é esse o tipo de cristianismo que agrada a Deus. Na verdade, esse é um tipo de cristianismo, se nós podemos chamar assim, que deturpa ainda mais a mensagem do Evangelho, que cria ainda mais problema para a igreja, porque no final das contas, as pessoas que não entendem nos colocam num bolo só, como se a gente fosse a mesma coisa. Aí quando ligam a TV, é pastor pedindo dinheiro, roubando, ricos, e aí as pessoas dizem: ah, você é crente. Aí nos associa com aquelas igrejas desses movimentos que tomam aí as redes de televisão. Está muito difícil ser crente no Brasil. E não é porque nós somos perseguidos. Não é porque nós somos perseguidos. É porque boa parte do evangelicalismo brasileiro ainda não se converteu de fato e de verdade. É por isso, irmãos, que a mensagem do evangelho não pode ser negociada. Mesmo que seja para atrair multidões. Nós vamos agora atrair os jovens. Então, para isso a gente vai usar todos os artifícios. Meus irmãos, preguem o evangelho. Porque se os jovens são atraídos pela luz, pela música, pelo gelo seco, quando der um pane e essas coisas não acontecerem, eles saem. Mas se eles vêm por Jesus, eles ficam. Mas a igreja tem negociado a mensagem do evangelho para ela ser mais palpável, mais aceitável, para ela poder se adaptar. É um evangelho que, olha, não vai te constranger, tá? Você aceita Jesus, ele, olha, não precisa mudar nada. Ele é que se adapta à sua realidade. Seja maldito este evangelho, seja anátema esta mensagem. O evangelho, irmãos, é radical. Ele nos transforma. A primeira coisa que o evangelho faz é nos destruir. Todo. E a cada dia a gente morre. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o evangelho. E quando nós conhecemos, nós percebemos o quanto nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, para o louvor do nome do Senhor. Meu desejo, irmãos, é que as nossas vidas sejam a cada dia moldadas pelo conhecimento da Escritura. Assim como a vida de João foi, mesmo na sua limitação de tempo, né? De não conhecer todas as coisas. Hoje nós conhecemos, temos o cânon fechado, palavra de Deus, a Bíblia toda. Não há motivo para nós não conhecermos aquilo que é básico, fundamental, elementar na mensagem do Evangelho. Que nós amemos buscar e conhecer a Jesus a cada dia mais. Quanto mais nós fizermos isso, mais firmes nós estaremos. Não seremos como um caniço lançado ao vento, mas seremos como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E virão os invernos, os ventos, as tempestades, elas podem até parecer nos abater, mas quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais firmados nós estaremos nele e dispostos e prontos para enfrentarmos as lutas e as intempéries da vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?